Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo a gente vai resolver juntos aqui a minha segunda lista sobre associação de resistores, ou associação de resistores nível 2. O link para a lista de exercícios está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então já clica ali, baixa a lista, tenta fazer tudo, ou acompanha aqui comigo a resolução. Se você não viu ainda a lista do nível 1, também vou deixar o link na descrição do vídeo. Estou deixando um card aqui em cima para os vídeos de resolução dessa lista, então passa lá também. E ainda vem o nível 3, hein? Nessa lista aqui, nesse vídeo, a gente vai pegar exercícios com associação de resistores que envolvam associações mistas, não apenas associações em série ou paralelo. Então aqui a gente vai ter uma mistura de associações. Se já fez o nível 1, tirou de letra, maravilha. Agora é hora da gente testar um pouquinho mais seus conhecimentos no nível 2. Vamos lá? Chega de enrolação? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo, curte o vídeo, já se inscreve no canal e vamos resolver junto todos os exercícios. Vamos mudar a nossa tela aqui. Pronto. Aqui já temos nosso primeiro exercício e olha só, o primeiro já é da FUVEST, galera. FUVEST 2021, primeira fase, ele fala o seguinte, ó. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Então, vou até grifar aqui para você, ó. De modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Então você pode ligar uma lâmpada ou as duas, e aí quando você ligar uma ou as duas, tanto faz, as lâmpadas devem acender sempre com a mesma intensidade. Ou seja, quando elas devem acender com a mesma intensidade, quer dizer que a corrente que passa por essas lâmpadas não deve mudar, para que não mude também a potência dissipada por elas. Toda vez que um exercício fala em brilho de lâmpada ou a potência dissipada pela lâmpada, esse brilho, essa potência são proporcionais à corrente que passa pela lâmpada e, consequentemente, a DDP aplicada nela também. Vamos lá, primeiro caso aqui, primeiro circuito. Reparem que a gente tem duas lâmpadas em paralelo. Ah, e antes disso, tem o Not a Dot aqui, né? Na FUVEST sempre tem o Not a Dot, ou quase sempre. Ele falou para a gente supor que as lâmpadas funcionem de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que um resistor com resistência constante. Então, no primeiro circuito, reparem que a gente tem as duas lâmpadas em paralelo, uma com a outra, e nós temos apenas uma chave que está aqui, ó. Se você deixar essa chave aberta, o circuito está sendo interrompido nessa chave. E aberta quer dizer do jeito que está desenhado aqui, né? Então, quando você tem a chave da forma como ela está desenhada, a gente chama de chave aberta. Como o circuito está interrompido nesse ponto e a corrente não pode passar, o circuito está desligado e nenhuma das lâmpadas se acende. Caso você feche essa chave, fechando ela, você fecha o circuito e, consequentemente, vai passar uma corrente por esse circuito. Essa corrente, ao chegar no nó, que eu vou chamar de A, se divide, passando parte pela lâmpada da esquerda, parte pela lâmpada da direita, e as duas acendem ao mesmo tempo. Não tem aqui como você acender apenas uma das lâmpadas. Ou você acende as duas, ou você não acende nenhuma. Por isso, galera, esse circuito não está de acordo com a descrição do exercício. Vamos agora para o segundo circuito. No segundo circuito a gente tem duas chaves que eu vou chamar aqui de chave 1 e chave 2, ok? No caso das duas chaves abertas, nenhuma das lâmpadas vai acender. Se eu fechar a chave 1, eu acendo a lâmpada 1, porque eu vou fechar um circuito apenas onde se encontra a lâmpada da esquerda, que eu vou chamar também aqui ó, de lâmpada L1. Quando eu fecho a chave 2, eu vou colocar essas duas lâmpadas em paralelo. Vamos lá, com o vermelho, ó, fechou a chave 2.
a lâmpada L1 e a lâmpada L2 ficam em paralelo. Quando você adiciona elementos em paralelo, você não altera a DDP dos elementos que já estavam lá. Ou seja, quando eu coloco a lâmpada L2 em paralelo com a lâmpada L1, a mesma DDP que estava aplicada sobre L1 continua sendo aplicada, que é a DDP-U desse gerador. E se eu tenho a mesma DDP, eu tenho a mesma corrente passando por essa lâmpada e o mesmo brilho. Ou seja, aqui, com uma ou duas lâmpadas funcionando, você tem o mesmo brilho, as mesmas condições de funcionamento, o que faz com que esse circuito seja o nosso circuito correto, seja o escolhido. Pelo menos esse vai ser, né? Então talvez tenha mais de um circuito correto, mas esse está correto. E aí, como eu sei ler os pensamentos, você deve estar pensando, Araújo, tá errado, cara. Porque eu tenho uma corrente total aqui, ó, que eu vou chamar de IT. Quando somente a lâmpada 1 está funcionando, essa corrente total vai passar toda pelo lado da lâmpada 1. Vamos chamar de corrente 1, que vai ser igual à corrente total, no caso da chave 1 apenas estar fechada. Mas quando eu fecho a chave 2, parte da corrente vai passar pela lâmpada 2 aqui, ó, I2. Ou seja, a corrente na lâmpada 1 vai mudar, não vai? A resposta é não. Sabe por quê? Sabe qual é o erro desse pensamento? É achar que quando você colocar a lâmpada L2 em paralelo com a L1, a corrente total IT permanece a mesma. Ela não vai permanecer a mesma, ela vai aumentar. Porque o gerador vai passar a fornecer a corrente da lâmpada 1 mais a corrente da lâmpada 2. Então ela vai se dividir em duas partes? Vai, só que não é mais a mesma corrente que tinha antes. Se antes eu tinha uma corrente de 1 A, quando eu colocar a lâmpada 2 em paralelo, eu passo a ter uma corrente total de 2 A e vai passar 1 A para cada lâmpada. Tá joia? Então, em paralelo, você não muda DDP e, consequentemente, não muda a corrente que passa por cada resistor, você muda sim a corrente total. Olhando agora para o circuito 3, reparem que a gente tem duas chaves, vou chamar aqui também de chave 1 e chave 2. Se eu fechar a chave 1, mas não fechar a chave 2, o circuito continua aberto, então as duas lâmpadas continuam apagadas. E se eu fechar a chave 2 junto com a chave 1, as duas lâmpadas se acendem. Quer dizer, ou eu acendo as duas ou não acendo nenhuma, esse circuito não serve para gente. O circuito 4 tem de novo duas chaves. E aí o que acontece? Vamos chamar essa primeira chave de chave 1. Se eu fechar essa chave e a chave 2 permanecer da forma que está, eu vou fazer com que passe uma corrente apenas pela lâmpada L1. Então chamei ali de lâmpada L1, vai passar uma corrente por ela e ela se acende. Aí você fala, tá, legal, e se eu tocar agora a chave 2? Se você tocar a chave 2, ela vai mudar para a posição da direita, e aí a corrente vai passar pela lâmpada 1 e em seguida pela lâmpada 2. E as duas se acendem. Aí você fala, então esse circuito também está correto, né? E a resposta é não, não está. Porque quando você coloca a lâmpada 2 em série com a lâmpada 1, que é o que está acontecendo na segunda situação, você muda a resistência equivalente e vai mudar também a corrente que passa pelo circuito, a corrente que passa pela lâmpada 1, que é a corrente total. Então, olha só, a corrente total que sai do gerador passa pela lâmpada 1. Quando você muda a resistência equivalente do circuito, você muda a corrente total e então vai mudar também o brilho da lâmpada 1. Outra coisa que é bom você lembrar é que quando tem duas lâmpadas em série, ou dois elementos em série, a DDP total se divide entre eles. E mudando a DDP, muda a corrente, muda a potência, muda o brilho da lâmpada. Por isso, o circuito 4 não serve para a gente. E o circuito 5 também não serve porque,
reparem nesse ramo aqui, ó, nessa ligação que eu estou pintando em amarelo, que produz um curto-circuito na lâmpada de baixo. Então, se eu chamar a lâmpada de cima de L1 e a lâmpada de baixo de L2, a lâmpada L2 nunca vai acender aqui. Por quê? Com a chave de baixo, eu vou chamar de chave 2 também, chave 1 em cima, chave 2 embaixo. Se a chave 2 estiver aberta ou fechada, tanto faz, a corrente vai passar apenas por esse caminho, por esse curto, e a lâmpada 2 não se acende de jeito nenhum. Por isso, galera, o único circuito compatível com a descrição do enunciado é o circuito 2. A nossa resposta correta é a alternativa B e está resolvido o primeiro exercício da nossa lista. Então, exercício de análise de circuitos, não é? Bacana. E aí, entendeu tudo? Já sabe, né? Se tiver dúvida, manda uma mensagem para mim, deixa um comentário aqui no vídeo. E vamos para o segundo exercício da lista, Unicamp 2021. Já sabe, né? Clica aqui, ó, se inscreve no canal e curte o vídeo também. Acompanha comigo. A diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente REC no trecho do circuito. Essa frase contém uma equação. Olha só, ele está dizendo para você que a diferença de potencial elétrico U é diretamente proporcional à corrente I e que a constante de proporcionalidade é a resistência equivalente. Já vou escrever aqui do lado, o que ele está dizendo para a gente nessa frase é o seguinte, faz um mais bonito, a DDP U é igual à resistência equivalente multiplicado pela corrente I, primeira lei de Ohm, URI. Além disso, continuando, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, R1 mais R2 mais R3 se tiver. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo é 3 vezes maior do que a corrente elétrica no trecho A, ou seja, IB dividido por IA vale 3. Tá? Aqui, ó, IB é 3 vezes maior. Qual é a pergunta? Quanto vale a resistência RB2? A resistência ali no trecho de baixo. Galera, o que a gente pode fazer aqui? Olha, quer saber essa resistência. Quando você tem dois trechos do circuito, dois ramos, o ramo A em cima e o ramo B embaixo, em paralelo, a corrente se divide entre esses dois ramos. A gente tem uma corrente total, que eu vou desenhar aqui, ó. Então temos uma corrente total que vai se dividir entre A e B. Na associação em paralelo, a divisão dessa corrente ela é feita de forma inversamente proporcional à resistência. Quer dizer, onde tem uma resistência maior, eu tenho uma corrente menor, e onde eu tenho menos resistência, a passagem de corrente, eu tenho mais corrente. Consequentemente, se a corrente em B é o triplo, é 3 vezes maior, quer dizer que a resistência em B é 3 vezes menor. Já vou até escrever isso aqui, ó, que a resistência em B é 1/3 da resistência em A. Pegou essa ideia? Então, olha só, a corrente se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Onde eu tenho corrente maior é porque eu tenho resistência menor. Se a corrente em B é 3 vezes maior, quer dizer que a resistência em B é 3 vezes menor. Aí, você vai olhar a resistência em A vale 24 ohms, e em B, lá na parte de baixo, como os dois resistores RB1 e RB2 estão em série, a resistência equivalente desse trecho vale RB1, que é 6, mais RB2, que a gente quer descobrir. Vai ficar assim, ó, 6 mais RB2 igual a
1/3 da resistência A, que é 24 ohms. Então, 6 mais RB2 é igual a 24 dividido por 3, que dá 8. Esse 6 do lado esquerdo eu passo para o lado direito da minha equação, subtraindo 8 menos 6. A resistência RB2 é igual a 2 ohms. Feito. Então, dá um sorrisinho. E marca a alternativa correta também, né? Por favor, tá aqui a alternativa A. Resolvido nosso exercício 2, resolvido o exercício da Unicamp, só alegria. Pronto. Galera, vamos para o nosso terceiro exercício aqui, terceiro exercício da lista de associação de resistores nível 2. Lembra que o link para a lista está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse aqui é mais um da FUVEST 2020, que diz o seguinte: um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente superior a V sobre R mais L, em quais os circuitos a lâmpada queimará? Essa é a pergunta dele, né? Em qual ou em quais os circuitos a lâmpada queimará? Reparem que L é a resistência da lâmpada, a resistência de cada um dos resistores é R sobre 2, e aí a corrente não pode exceder, não pode superar esse valor V sobre R mais L. Vamos lá, vamos calcular a corrente em cada um dos casos, a corrente que passa pela lâmpada, começando pelo circuito 1. No circuito 1, a lâmpada e os dois resistores estão em série. Se eles estão em série, a gente tem a mesma corrente passando por todos que a corrente IT, corrente total do circuito. A corrente total do circuito vai ser igual a DDP sobre a resistência equivalente. Nesse caso, a DDP vale V, que é a tensão do gerador, e a resistência equivalente do circuito 1 vai ser a soma das três resistências, porque as três estão em série, então ela vale R sobre 2 mais R sobre 2 mais L, que é a resistência da lâmpada. R sobre 2 mais R sobre 2 vale R, então a corrente total, no caso do primeiro circuito, vale V sobre R mais L. E aí, a lâmpada vai queimar nesse caso? A resposta é não. Por quê? Porque ela só vai queimar se a corrente for superior a esse valor. Como no primeiro caso ela é igual a esse valor, V sobre R mais L, ela não queima. Então, vamos colocar aqui, ó. Não queima. Agora, no circuito 2. No circuito 2, você tem a lâmpada em série com uma associação das duas resistências em paralelo. A gente pode chamar a associação dessas duas resistências aqui de R', certo? Então, vou chamar de R' RD em paralelo com RD, e depois esse R' vai ficar em série com a lâmpada. Nesse caso, a corrente que passa pela lâmpada é a corrente total do circuito de novo, a mesma que passa pelo gerador. Então, vou colocar aqui, ó, circuito 2, a corrente total é igual a DDP sobre a resistência equivalente.
a DDP vale V e a resistência equivalente é R' mais L. R' mais L. Pensa comigo o seguinte, quanto vale R'? R' é RD em paralelo com RD, então R' é igual a RD sobre 2. Quando você tem dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente deles é metade da resistência de cada um. Substituindo R sobre 2 no lugar do RD, a gente obtém R sobre 4, porque cada resistor RD vale R sobre 2. E jogando na equação da corrente, a gente tem uma corrente total igual a V sobre R sobre 4 mais L. Galera, como esse denominador aqui, ó, R sobre 4 mais L, é menor do que R mais L, que está lá no enunciado, que é a condição, né, a corrente máxima que pode passar pela lâmpada, a corrente IT vai ser maior do que a corrente máxima permitida. Ó. Então, essa corrente IT ela é maior do que V sobre R mais L. Pronto, tá passando o avião aqui, sei lá o que, falando do circo. Só porque a gente tá gravando o vídeo, mas tá valendo. Deu para entender aqui? Então, como essa corrente é maior do que a corrente máxima permitida, essa lâmpada queima. Essa vai queimar. E finalmente, no circuito 3, o que acontece? Você vai ter uma corrente total que sai do gerador e se divide em duas partes. Nesse nó que eu estou pintando em verde, vou chamar de A. Legal? Dividindo em duas partes, vai passar uma corrente I1 na parte de cima, que é a que vai atravessar a lâmpada, e outra I2 na parte de baixo. Como o ramo de cima, que contém um resistor, mas a lâmpada está em paralelo com o ramo de baixo, os dois estão submetidos à mesma DDP, que é a DDP do gerador, V. E a corrente que passa pela lâmpada, no circuito 3, que é a corrente I2, I1, vai ser igual a essa DDP, V, dividido por RD mais L, que é a resistência do ramo de cima. Então a gente vai trocar RD por R sobre 2 e temos a corrente I1 igual a V sobre R sobre 2 mais L. De novo, como esse denominador R sobre 2 mais L é menor do que R mais L, eu posso dizer que a corrente que passa pela lâmpada, essa corrente I1, é maior do que V sobre R mais L. E qual é a consequência disso? A lâmpada queima. Se você tem uma corrente maior do que a corrente permitida, a lâmpada queima. Então ela queima no circuito 2, queima no circuito 3, só não vai queimar no circuito 1. Então, circuitos 2 e 3 apenas, alternativa D. Legal? Beleza? Então, tem que analisar caso por caso, cada um deles, bonitinho, sem vacilar, para poder descobrir quando que a lâmpada queima e quando que ela não queima. Fechado? Vamos para o próximo? Exercício número 4 da lista de Associação de Resistores nível 2. Esse aqui é do Enem Digital 2020. Segue comigo, já aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. O adaptador de tomada tipo T, que aparece na figura 1, esse cara aqui, ó, todo mundo tem um desse em casa, ele é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada.
Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica R'. Na figura 2B está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Vamos dar uma olhada na figura. Tá aqui, ó. Figura 2A, você tem a resistência R' do adaptador e a resistência R' do aparelho. Na figura 2B, você tem a resistência R' do adaptador e as resistências R' dos 3 aparelhos que estão conectados no adaptador. Aí ele fala, ó, em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento do quê? Então vamos lá, quer saber qual é o aumento de qual grandeza que provoca o superaquecimento do adaptador na segunda situação. Em primeiro lugar, na figura A, você tem um único resistor ligado, uma única resistência ligada em série com o adaptador. Então a resistência equivalente aqui, que eu vou chamar de REC-A, vai ser R' mais R', porque os dois estão em série. Já no item B, você tem uma resistência equivalente, REC-B, item não, na figura B, né? REC-B, que vai ser igual ao R' em série com esses 3 resistores idênticos em paralelo. Quando você tem resistores iguais ligados em paralelo, você pega a resistência deles e divide pela quantidade de resistores. Nesse caso, como eu tenho 3 resistores de resistência R, a resistência desse trecho do circuito é R sobre 3. Comparando as duas resistências, a gente pode dizer que a resistência equivalente em B é menor do que a resistência equivalente em A. Ou seja, de A para B, houve uma redução da resistência equivalente. Beleza? Se eu tive uma redução da resistência equivalente, eu já posso eliminar aqui algumas alternativas. Eu posso eliminar o que? A resistência equivalente entre C e D, alternativa E. Essa, pelo menos, eu posso tirar daqui. Agora, vamos ver o que mais que dá para a gente analisar. A corrente que passa pelo circuito, vamos colocar aqui, ó, pelo adaptador, vou chamar de IA na parte de cima e IB na parte de baixo. Essa corrente ela é dada pela DDP total dividido pela resistência equivalente. Então a corrente IA vai ser igual a DDP entre C e D dividido pela resistência equivalente na figura A. Já a corrente IB vai ser igual a DDP entre C e D dividido pela resistência equivalente no caso B. Galera, como a resistência equivalente em B é menor, a corrente que passa em B vai ser maior. Ó. Repara que eles são inversamente proporcionais. E como a resistência no caso A é maior, a corrente no caso A é menor. Ou seja, de A para B existe um aumento da corrente que passa pelo adaptador. Um aumento pela corrente que passa pelo R'. Beleza? E aí, vamos olhar se tem alguma alternativa assim. Então, a alternativa A fala aumento da tensão em R. O B fala aumento da corrente em R. C fala aumento da tensão entre C e D. E o D fala aumento da corrente entre C e D. Tá aí. Chegamos na nossa alternativa. A alternativa correta é a alternativa D.
você tem um aumento da corrente entre os pontos C e D, da corrente total, e isso provoca um superaquecimento. E você ainda pode perguntar, Araújo, mas por que estão errados os outros três, né? A, B e C? Pelo seguinte, no caso da tensão em R, ela vai diminuir, porque se aumenta a corrente que passa pelo R, vai aumentar também a DDP sobre o R. A DDP no adaptador é igual à resistência R vezes a corrente. Daqui eu posso tirar o seguinte, a DDP sobre o adaptador em A é igual a R vezes IA. E a DDP no adaptador em B é igual a R vezes IB. Ou seja, a DDP é diretamente proporcional à corrente. Como a corrente em A é menor, a DDP em A é menor. E como a corrente em B é maior, a DDP sobre R em B é maior. E aumentando a DDP que fica sobre o adaptador, sobre o R, você acaba diminuindo a DDP que está aplicada sobre as resistências R, já que a soma delas é constante, a DDP entre C e D. Então não existe um aumento da tensão em R, existe uma redução de A para B. Aí dá para dizer que a corrente que passa por R vai aumentar também? Não vai, porque apesar da corrente estar aumentando de A para B, a corrente total, em B essa corrente total vai ser dividida por 3. Então ela vai acabar diminuindo também. E finalmente, tensão entre C e D, ela não vai mudar, porque essa é a tensão que você vai aplicar vindo da rede elétrica da sua casa. Essa tensão vai ser constante. A única coisa que aumenta da figura A para a figura B é realmente a corrente entre os terminais C e D. Legal? Então já sabe, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e se precisar de alguma ajuda, se tiver alguma dúvida ainda, escreve para mim, deixa comentário no vídeo. Vamos para o próximo. Olha só, galera, FAMEMA 2019. Esse exercício aqui é legal para quem está prestando medicina, quem vai prestar FAMEMA. E ele diz o seguinte: um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistências elétricas, montou uma associação de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, ele prendeu 5 resistores de 1000 ohms com fita adesiva isolante, conectando as extremidades desses resistores em 2 clipes de papel, idênticos e de resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, ele conectou um resistor de 200 ohms a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado. Então, reparem que a gente tem os 5 resistores de 1000 ohms aqui no meio, e depois, em cada extremidade, temos um resistor de 200 ohms. Ele quer saber o quê? O valor do resistor equivalente medido entre os pontos A e B. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Como aqui, no clipe da esquerda, a gente tem uma conexão entre vários ramos do circuito, entre vários resistores, e esse primeiro resistor que a gente tem pintado em azul, isso aqui vai se tornar uma conexão, vai se tornar um nó do circuito, que eu vou chamar de C. A mesma coisa acontece com o clipe da direita. Como ele está conectando diferentes pontos do circuito e nele você pode ter a junção ou divisão de corrente, esse cara também é um nó, eu vou chamar ele de D. Eu vou agora redesenhar esse circuito de uma forma esquemática, um pouco mais simples, que é a seguinte. Aqui eu tenho o ponto A. Partindo do ponto A, eu tenho uma resistência de 200 ohms, que vai se conectar no ponto C, que é o primeiro clipe. Partindo do ponto C, a gente tem 5 resistores, cada um com resistência de 1000 ohms. Vamos fazer aqui o desenho, tentando fazer bonitinho.
Aqui, ó, os 5 resistores com resistência de 1000 ohms. O segundo clipe é o nosso ponto D. E aí depois do ponto D, nós temos um outro resistor de 200 que se conecta, que chega no ponto B. E aqui cada um dos resistores do meio possui uma resistência de 1000 ohms. Galera, esses 5 resistores entre C e D estão em paralelo entre si. Todos estão conectados entre os mesmos nós. Eu posso pegar esses 5 resistores e calcular com eles a resistência equivalente entre os pontos C e D, entre os dois clipes que foram colocados no circuito. Essa resistência vai ser quanto? 1000, porque eles são todos iguais, dividido por 5, porque eu tenho 5 resistores, o que é igual a 200 ohms. Agora, no lugar daqueles 5 resistores, eu posso colocar essa resistência equivalente de 200, essa resistência CD. E aí eu vou ficar com o seguinte circuito. Ponto A, uma resistência de 200, que é um resistor que já estava lá, entre os pontos C e D. A resistência equivalente que a gente acabou de calcular é de 200, e entre os pontos D e B, o outro resistor de 200 ohms. Como os três estão em série, a resistência equivalente entre os pontos A e B vai ser a soma das 3 resistências. 200 mais 200 mais 200, a resistência entre os pontos A e B é igual a 600 ohms. Olha que beleza, que boniteza esse exercício. Parece um pouco mais complicado do que realmente é, não é? Mas dá para simplificar de forma rápida esse circuito e chegar aí numa associação em série de 3 resistores de 200, que dá uma resistência equivalente de 600, justamente o que aparece na alternativa B. Ok, galera? Então, se tiver dúvida já sabe, deixa um comentário, manda mensagem para mim, mas espero que você tenha entendido tudo direitinho aí. E vamos para o exercício número 7. 7 não, 6. Estava no 5, vamos para o 6 agora. Esse aqui é da UERJ 2019 e ele fala o seguinte: resistores ômicos idênticos, todos eles, foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Observe os esquemas. Então reparem que no primeiro esquema você tem 4 resistores em série, em paralelo. No segundo esquema você tem 6 resistores, 2 a 2 em série, em 3 ramos em paralelo. No terceiro esquema você tem só 3 resistores, 2 em paralelo mais 1 em série. E no quarto esquema você tem aqui 3 resistores em série em cima, 2 embaixo e aí os 2 ramos em paralelo. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade, corrente elétrica de menor intensidade se estabelece em qual circuito? Pensa comigo o seguinte: a DDP no circuito é igual à resistência equivalente multiplicada pela corrente. Consequentemente, a corrente é igual a DDP sobre a resistência equivalente. E a resistência e a corrente são inversamente proporcionais, o que faz todo sentido. Quanto maior for a resistência de um circuito, maior é a dificuldade para a passagem de corrente e menor é a intensidade da corrente que passa pelo circuito. Ou seja, se ele quer saber aonde eu tenho a corrente de menor intensidade, a pergunta que ele está fazendo por trás disso é onde, em qual montagem, em qual circuito eu tenho a maior resistência equivalente. É ou não é? Vamos calcular em cada caso.
No primeiro caso, a gente tem os 4 resistores. Deixa eu circular ele aqui, ó, os 4 resistores iguais em paralelo. Então a resistência 1 vai ser igual a R dividido por 4. Acabou, é só isso que eu tenho que fazer. 4 resistores iguais em paralelo, pega a resistência deles e divide por 4. No circuito 2, esse cara aqui, a gente tem 3 ramos em paralelo, cada um com 2 resistores. Então aqui eu tenho 2R mais 2R mais 2R, certo? E a resistência do circuito 2 vai ser igual a 2R dividido por 3. Cada ramo tem resistência 2R, que são 2 resistores em série, R mais R, divide por 3, que eu tenho 3 ramos iguais. No terceiro circuito, esse cara aqui que eu circulei agora, eu tenho 2 resistores iguais em paralelo e em série com o terceiro. Para facilitar um pouco a nossa vida, reparem no circuito que eu vou chamar um pontinho aqui no meio, ó, de pontinho C. É um nó do circuito. E aí eu posso dizer que a resistência total entre A e B é a resistência de A até C mais a resistência de C até B. Então, vamos colocar aqui, ó. A resistência do circuito 3 vai ser a resistência de A até C mais a resistência de C até B. A resistência de A até C é composta por 2 resistores iguais em paralelo, então ela vale R sobre 2. R sobre 2. A resistência de C até B é um único resistor de resistência R, então fica R sobre 2 mais R. Finalmente, essa resistência 3 é igual a R sobre 2 mais R, 3R sobre 2, ou 1,5R. Até agora é a maior das 3 resistências que a gente viu. Falta a gente analisar agora o último circuito. No último circuito, circuito 4, reparem que a gente tem 3 resistências em série na parte de cima e 2 resistências em série na parte de baixo. Esses 3 resistores da parte de cima têm uma resistência 3R, todos juntos 3R. Na parte de baixo, 2R. E a resistência equivalente do circuito vai ser 3R em cima em paralelo com 2R embaixo. Como eu estou fazendo 2 resistências, a parte de cima e a parte de baixo em paralelo, eu posso usar aqui o produto pela soma. Lembra do produto pela soma, quando você tem 2 resistores em paralelo? Então, é a resistência de cima, 3R, vezes a resistência de baixo, 2R, esse é o produto, sobre a resistência de cima, 3R, mais a resistência de baixo, 2R, que é a soma. E no final das contas, nós temos em cima 6R quadrado, dividido pela parte de baixo, que vai dar 5R. Você pode dar aquela canceladinha bonita do R de baixo com o quadrado de cima, e aí a gente fica com uma resistência equivalente de 6R sobre 5. Só para deixar mais claro qual é a maior resistência, voltando no R3, 3R sobre 2 equivale a 1,5R, enquanto na resistência R4, 6/5 de R equivale a 1,2R. Resumindo, a maior resistência é a resistência do circuito 3 e, consequentemente, nesse circuito onde a gente tem a menor intensidade de corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. A resposta, então, é a alternativa C. A alternativa C, vamos marcar aqui. Que beleza, dá um sorrisão, só alegria. Galera, tudo certo? De boa?
Deu para entender o cálculo de cada uma das resistências? Já sabe, se tiver dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Mas já aproveita, clica no curtir o vídeo, também se inscreve no canal, sempre importantíssimo isso pra gente. Agora vamos para o exercício 7 da minha lista. Lembra, ó, o link para a lista está aqui embaixo, hein, galera? E já aproveita e baixa também o nível 1, baixa tudo que for necessário aí para você. Ó, o exercício 7 do Enem 2018 fala pra gente que muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então você tem aqui os dois pontos, ponto A e ponto B. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então você vai tocar esse circuito aqui no ponto A, vai fechar o circuito aqui, e ele quer saber qual é a resistência equivalente do circuito nessa situação. Olhando aqui para o nosso circuito, reparem que a gente teria uma corrente total que parte do polo positivo do nosso gerador e chegando nesse primeiro nó, esse ponto onde a corrente pode se dividir, que eu vou chamar de A. Opa, não posso chamar de A porque já tenho o ponto A, vamos chamar ele de X. Então, a corrente vai se dividir. Uma parte passa pelo resistor da esquerda, vou chamar de I1, e outra parte passa pelo resistor da direita, vou chamar de I2. E aí, quando a corrente 2 chega no ponto A, ela vai obrigatoriamente fazer esse caminho aqui, ó, se juntando com a corrente 1. Não vai passar corrente por esse resistor entre A e B, porque o circuito depois de B está aberto. Olha só, o circuito aqui, galera, está aberto e por aí não pode passar corrente. Então, esse resistor, por onde não passa corrente, ele deve ser eliminado do nosso circuito. Ó. Corta ele do circuito e ficamos apenas com 3 resistores. Depois das duas correntes se juntarem novamente, elas vão passar aqui pelo terceiro resistor, na forma da corrente total. Esse ponto onde a corrente se junta, ele é o próprio ponto A, porque os dois pontos estão conectados, né? A e esse ponto estão conectados sem nenhuma resistência, da mesma forma que depois do terceiro resistor a gente também tem o ponto B. Se eu redesenhar esse circuito, só as resistências, eu vou obter algo assim, ó. Primeiro eu tenho o ponto X. Do ponto X saem 2 resistores, cada um com 4 kΩ, 4.000 ohms cada um. Aí eles se juntam no ponto A, e entre os pontos A e B nós temos mais um resistor de 4 kΩ. Como que a gente chega na resistência equivalente? A resistência equivalente do circuito é igual à resistência entre X e A mais a resistência entre A e B. Entre X e A, nós temos 2 resistores de 4 kΩ em paralelo. A resistência aqui é 4 kΩ sobre 2. A resistência entre A e B é de mais 4 kΩ. E aí, finalmente, a resistência equivalente do circuito é igual a 6 kΩ. Direto, reto e tranquilo. Tá aí, ó, Enem. Enem de que ano? 2018. E você estava com medo de fazer o Enem, de ter algum exercício de eletrodinâmica de resistores do Enem?
Tá aí, ó, sem medo. Manda ver, é só seguir as regrinhas da associação de resistores direitinho, analisar o circuito que vai ser sucesso, galera. Então pode marcar aqui, ó, alternativa C. Esse já foi. Vamos agora para o último exercício da lista. O exercício número 8, tá ele aqui, ó, bonitão, da UERJ. Esse aqui que é discursivo. Já sabe, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, não perde a chance que esse é o último exercício. E baixa a lista também que está aqui no link embaixo, na descrição do vídeo. Vamos lá. Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto por uma bateria de tensão constante U igual a 12 volts e 4 resistores idênticos de 10 ohms conforme indicado no esquema. Determine em amperes a corrente elétrica que se estabelece na bateria. Vamos lá. Ele quer saber o valor da corrente elétrica que passa pela bateria, que eu costumo chamar de IT, corrente total do circuito. Vamos reparar que nesse circuito a gente tem dois nós diferentes. Esse aqui, que eu vou chamar de A, e esse aqui do outro lado, que eu vou chamar de B. E você ainda pode falar, Araújo, mas tem outros dois nós aqui, ó, onde a corrente pode se juntar ou se dividir. É verdade, mas como o nó da esquerda está ligado em A, sem nenhuma resistência entre eles, ele também vai ser chamado de A. E como o nó da direita está ligado em B, sem nenhuma resistência entre eles, ele também vai ser chamado de B. Ou seja, a gente no final das contas tem apenas dois nós diferentes no circuito, A e B. Na parte de cima, a gente tem dois resistores iguais a R em série um com o outro, porque eles formam um caminho único para a passagem de corrente, e se eles estão em série, a resistência equivalente dos dois é igual a 2R. Agora, eu posso redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Vou colocar o ponto A de um lado, o ponto B do outro, e eu vou desenhar entre A e B cada um dos resistores que sobraram no meu circuito. Eu vou pintando eles para você poder acompanhar direitinho. Ó. Vou pegar uma cor bonita, um azulzinho aqui. Primeiro resistor, vou desenhar ele entre A e B. Ele está conectado do lado esquerdo em A, do lado direito em B. Está aqui, ó, R. O segundo resistor, vou pintar aqui, ó, esse cara também está conectado entre A e B. A na esquerda, B na direita, feito. E o meu terceiro resistor é essa associação aqui, ó, em série R com R, que eu chamei de 2R. Esse ramo do circuito também está conectado entre A e B. Então aqui eu tenho 2R. E aí esses três ramos estão finalmente em paralelo. Numa associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então vai ficar 1 sobre 2R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Para poder fazer essa soma do lado direito da equação, eu tenho que ter todo mundo no mesmo denominador, por isso eu vou multiplicar por 2 o numerador e o denominador das duas últimas frações. E a gente vai encontrar 1 dividido pela resistência equivalente do circuito igual a 1 sobre 2R mais 2 sobre 2R mais 2 sobre 2R. Todo mundo no mesmo denominador, eu posso somar, vai ficar 1 mais 2, 5 sobre 2R. E, finalmente, a resistência equivalente é igual a 2R sobre 5. Como ele falou para a gente o valor da resistência R, está aqui no enunciado, ó,
10 ohms, eu vou substituir isso agora. Vamos substituir aqui no meu resultado. A gente tem então 2 vezes 10 dividido por 5, 20 sobre 5, 4 ohms. Finalmente, a corrente total que passa pelo circuito é igual a DDP sobre a resistência equivalente, que vai ser 12 volts sobre 4 ohms. E aí já deu para ver, né? Que a corrente total que passa pelo circuito, a corrente que passa pelo gerador, é igual a 3 amperes. 3 amperes, essa é a resposta do nosso exercício. Não tem alternativas, é um exercício discursivo, então é só você escrever no finalzinho ali, ó, resposta, a corrente tem intensidade igual a 3 amperes. Fechou, galera! Terminamos essa lista, dá um sorrisão aqui, o sorriso ficou feio, mas tá valendo. O importante é que tá sorrindo, porque a gente terminou, fez tudo, e se você entendeu todos os exercícios que a gente fez nessa lista, você tá bem, tá mandando bem aí nos resistores, pode ficar tranquilo, mas ainda dá para melhorar, e é por isso que eu vou colocar aqui também nos comentários não, na descrição do vídeo, um link para uma terceira lista para associação de resistores nível 3. Legal? Então espero vocês lá, espero vocês nos próximos vídeos. Curte o vídeo, se inscreve no canal e um abraço.